Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar uma aula sobre fundamentos de climatologia. Nesses fundamentos, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a diferença de tempo e clima. Lembra que tempo é a condição momentânea da atmosfera. Como a atmosfera está nesse instante. Pode estar quente, pode estar frio, pode estar chovendo, pode estar calor, enfim. É a condição que a atmosfera está agora. Clima já é um padrão maior, um padrão que precisa uns 30 a 35 anos de análise de condições de tempo para te dizer como é o padrão climático daquele local. Então lembre que são coisas diferentes o tempo e o clima. Outra coisa para lembrar em fundamentos de climatologia é a questão da composição da atmosfera. Lembrem que a maior parte da atmosfera, principalmente a atmosfera mais próxima à superfície, ela é composta por nitrogênio, em segundo lugar oxigênio. Outros gases que são extremamente importantes para a atmosfera, como o gás carbônico, o dióxido, o monóxido de carbono, o próprio vapor d'água, que é extremamente importante, que estão mais concentrados também próximo à superfície. Esses gases fazem parte aí também dessa atmosfera. Lembrem que tanto o gás carbônico como o vapor da água, enfim, são importantes para o balanço físico, o balanço da temperatura da superfície da Terra, quanto para a questão biológica, para a questão de fotossíntese, questão da produção aí da cadeia alimentar e das condições para a vida no planeta. Outra questão importante são as regras. Nós temos 3 regras básicas da atmosfera que você não pode esquecer. A primeira delas é a regra da quantidade de gás, de ar. Quanto mais alto na troposfera, na primeira camada, menor será a concentração de gás. Lembra que essas 3 regras que eu estou falando aqui, ela vale para toda a atmosfera, diferente de outras que nós vamos falar para cada camada. Então, quanto mais alto, menor é a concentração de gases, certo? Quanto mais alto também, menor é a pressão atmosférica. A pressão ela diminui com a altitude. Quanto mais alto, menos pressão. Quanto mais alto também, menor é a umidade, menor é a concentração de água na atmosfera, certo? E as outras regras que tem na atmosfera estão ligadas às camadas. Lembrem aí que as camadas da atmosfera são troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Essas duas juntas formam a termosfera, certo? Então vamos lá. Primeira delas, troposfera. O que eu preciso lembrar a bola da troposfera, perdão. Da troposfera, você precisa lembrar que ela é a camada mais próxima da superfície, vai até mais ou menos 12 quilômetros. Nela, quanto mais alta a temperatura diminui, lembra que o calor da atmosfera, a atmosfera absorve o calor de baixo para cima, então é a superfície que emite o calor para a troposfera, portanto, quanto mais alto, menor a concentração de gases, e se menor a concentração de gases, menor a pressão atmosférica, menor a capacidade que o ar tem de absorver calor. Então, na troposfera, quanto mais alto, mais frio. Lembra também que na troposfera acontecem todos os fenômenos meteorológicos, a chuva, o vento, a movimentação de ar, os furacões, enfim, acontecem todos eles nessa camada na troposfera. A camada seguinte é a estratosfera. Tão importante quanto a primeira, ela contém a camada de ozônio, que vai filtrar os raios ultravioletas que vêm emitidos aí do Sol. A camada de ozônio, ela também vai emitir calor e, portanto, vai irradiar calor e, portanto, ela vai produzir uma temperatura mais elevada também nessa segunda camada. Então, a primeira, quanto mais alto, mais frio. Na estratosfera vai ter próximo à camada de ozônio ali uma quantidade de calor maior. Na camada seguinte, nós temos a mesosfera, a camada do meio. É uma camada que faz a divisão entre as camadas mais próximas à superfície e mais distantes. Ela só tem uma temperatura melhor, baixa capacidade de absorção de energia. A ionosfera, que é a seguinte, é uma camada cheia de íons livres que vão irradiar calor, então a temperatura nessa região é muito alta. Nessa área aqui que nós vamos ter também
a irradiação de ondas emitidas pela Terra, como ondas de rádio, por exemplo, e onde nós vamos encontrar os satélites que orbitam o planeta. Todos os satélites que orbitam o planeta e também a Estação Espacial Internacional está nessa região aí, mais ou menos aos 450 quilômetros de altitude aqui da superfície. Por último, a exosfera, que é a camada de fora, a camada de contato aí com o espaço. Então, camada que vai mais ou menos 600 km até 1.200 km aproximadamente, e contato com o espaço. Essas são as camadas, espero que vocês tenham lembrado delas. Agradeço a atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!